Primeiro, eu só queria comentar essa questão das emendas e dos governos, enfim. Já falei mais de uma vez, não vou cansar de falar, que governar por emenda, né, administrar por emenda, não é a coisa mais interessante que tem, nem no município, nem no estado, e muito menos no governo federal, mas é o que temos, né? Há pouco nós aprovamos um pedido de informação aqui sobre as emendas da deputada federal na área da saúde. Nós já temos esse retorno, estamos dando uma analisada para depois trazer aqui para os colegas, né? Porque, afinal de contas, quando se aprova aqui um pedido de informação, passa a ser de interesse de todo mundo e a gente tem essa obrigação de retornar. Mas eu queria dizer, vereador Pedro, que também tem muitas emendas que são realmente complexas, que um governo municipal pode não saber por onde ir e tal. Mas tem outras que são simples. Eu vou dar o exemplo aqui dos parquinhos nas escolas municipais, que a gente conseguiu emenda para 30 parquinhos, é uma coisa relativamente simples. Eu digo isso porque eu sei que os outros municípios já fizeram, já implantaram o seu parquinho nas escolas e o nosso aqui ainda não aconteceu nada. Vou dar um exemplo de uma emenda que eu consegui com um deputado federal o ano passado, faz mais de um ano, que era para arrumar o parque lá do área de lazer lá do Murial do Santa Fé. Acho que vai fazer um ano agora, em maio, junho, que está com o prefeito, já entrou na conta da prefeitura e até agora não foi destinada. Então, eu acho que sim, tem coisas que dependem, e eu concordo com essa questão de fazer tudo dentro da lei, porque ordenador de despesa é complexo, né? Mas tem coisas que não são assim, então, que falta, sim, vontade política e a coisa para andar, né? Então, eu vejo que tem muitos deputados que dizem isso, e aqui eu não estou generalizando, não estou falando só na nossa cidade, nem generalizando para todas as prefeituras. Tem muitas prefeituras que recebem esse valor, acabam não aplicando, não mandando para a entidade, ou não fazendo no prazo. Então, é bem complexo, né? Eu acho que isso aí... Tudo bem, eu posso vir aqui e dizer que consegui tantas emendas, mas eu quero saber se realmente elas chegaram lá na ponta para quem a gente destinou as emendas, né? Mas hoje eu ia falar, só ia fazer uma lembrança, né? Que ontem fez um ano da morte do Luciano Henrique Santos Lacava, tinha 49 anos, funcionário da Codeca, que morreu naquele deslizamento de terra do Britador. E logo em seguida, mais adiante, né, morreu também o Eliseu Secundino da Silva, em agosto do ano passado, que também é acidente de trabalho na Codeca. Então, em nome do Zoinho, né, que era chamado Luciano, eu acho que a gente tem que ver e fazer um pedido, né, para que esses espaços de trabalho, a cada pouco a gente vê como tem pessoas que acabam, enfim, perdendo sua vida no local de trabalho. E ali na Codeca, em que pese, espero, né, profundamente que nunca mais tenha aquela situação como foi o ano passado, né? Mas, independente de ter uma tragédia como aquela, esses espaços, eles precisam ser resolvidos, né? Outro dia também eu vi uma moradora de Galópolis falando, ela é parente daquelas pessoas que morreram lá em Galópolis, que fazia exatamente um ano também que ela tinha saído de casa e que continuava tudo igual, né? Depois de um ano. Então, eu acho que essas vítimas que nós perdemos aqui na nossa cidade, a gente tem que relembrar para não deixar que essas coisas aconteçam e que realmente não se espere agora uma nova tragédia, e eu falo também, de modo geral, para que as coisas sejam feitas no nosso município, né? Então, é muito importante lembrar para recordar, né? Recordar, divulgar, para que nunca mais se repita. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Com a palavra,